Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer novamente ter vocês aqui conosco. Aqui quem vos fala, André do Rock. Seja muito bem-vindo ao nosso canal falando de música e, como sempre, eu peço a vocês, meus amigos que estão chegando no nosso canal, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que é muito importante para que você possa estar recebendo as atualizações. Quando a gente postar algo novo, você está acompanhando também, beleza? Então, galera, passando isso, e segue a gente também nas nossas redes sociais, viu? Instagram, Kawaii, a gente está lá também. Então, acompanha a nossa página lá, falando de música, que vocês vão encontrar muita coisa boa por lá também. E, sem delongas, vamos para o vídeo, para o tema de hoje. A gente vai falar hoje sobre uma das bandas que, querendo ou não, se tornaram o expoente do que viria a ser a cena alternativa dos anos 90, o grunge, né? O grunge, que é um movimento que engloba algumas bandas, né? As mais famosas dentre elas é o Nirvana, o Pearl Jam, o Soundgarden, o Alice in Chains, e o Stone Temple Pilots, e outras bandas que também fizeram parte dessa cena, né? Mas essas daí foram as que ficaram mais aclamadas no mainstream. Mas antes da gente falar da cena grunge e tudo mais, por que que ela acontece, né? É graças a esses quatro carinhas aqui, ó, que vocês vão ver. Então, devido a esses caras aqui, é, por conta deles, é que você hoje ouve o grunge. Você sabia disso, galera? É assim, através do R.E.M. Exatamente, é a banda que a gente vai falar. O R.E.M. é a banda que se tornou o expoente, como já mencionei, né? A banda que, querendo ou não, foi responsável direta e indiretamente, por assim dizer, pelo surgimento da cena grunge dos anos 90. Por que que a gente fala isso? Bom, galera, vamos falar a respeito do início da banda, né? Como é que se forma o R.E.M.? O R.E.M. era uma banda que meio que surge por acaso. Os dois membros que são membros fundadores da banda, o Peter Buck e o Mike Stipes, eles antes não se conheciam, né? Mas como moravam na mesma cidade, Peter Buck trabalhava numa loja de discos e ele era um cara que gostava muito de Velvet Underground, Suzy 4, gostava de Pat Smith e New York Dolls e outras bandas. Ele era um cara muito seletivo, então quando chegava alguma coisa especial ali na loja que ele trabalhava, ele meio que deixava escondido de propósito para poder levar no final do dia. Ele era um cara que colecionava discos dessas bandas que ele era fã, desse som mais puxado para o punk, né, que a gente conhece também. E curiosamente, o Peter Buck acaba encontrando um cara que sempre sabotava os planos dele, né? Comprava os discos que ele queria levar para casa, ele comprava antes. E esse cara era o Mike Stipe. O Mike Stipe, ele muda-se para ali para Athens, né, na Geórgia, na região dos Estados Unidos, ao mais ali no centro, ao norte dos Estados Unidos, por ali. E eles se tornam amigos nesse meio tempo, né? O Peter Buck, ele acaba percebendo que o Mike Stipe compartilhava de gostos musicais semelhantes e tinha ideias bem parecidas com as deles. Então os caras sentam junto, né, e começam a trocar uma ideia e até acabam morando junto, dividindo um apartamento. E com essa ideia, eles querem encontrar mais dois caras para poder montar a banda, né? O Peter Buck era um guitarrista e o Mike Stipe já era um vocalista, já tinha cantado até em uma banda antes de se mudar para a Geórgia, né? Onde ele foi cursar a faculdade de arte e, e também acabou ingressando na música. E assim, pessoal, eles meio que nesses rolês aleatórios acabaram conhecendo esses dois caras aqui, que é o Bill Berry, que é o batera, e o Mike Mills, o baixista. Sendo que esses dois, eles já se conheciam há mais tempo, eles já tocavam até juntos em outras bandas, locais ali da região. Então, era a cozinha perfeita
para se juntar a esses outros dois caras que a gente já mencionou, o Peter Buck e o Mike Stipe. Pois é, galera. E aí, com isso tudo, o Mike Stipe, junto com o restante da galera do R.E.M., vão se juntar para fazer um som. E aí eles começam a gravar algumas coisas próprias, né? E tocar também na cena local ali, em bares, restaurantes, em festas locais, alguns shows pequenos, alguns pequenos eventos. Eles começam a se apresentar. A banda, porém, ainda não tinha um nome. Eles tentaram alguns nomes, mas bem toscos os nomes. Até que o Mike Stipe, procurando em alguns dicionários, ele achou a sigla REM, que em inglês quer dizer Rapid Eye Movement, que é aquela, se a gente for explicar essa parte aí, né, quer dizer que é aquele momento do olho quando ele fecha, quando a gente está perto de acordar, né? É mais ou menos por aí. Eu não sei muito bem sobre isso não, mas tem mais ou menos essa ideia. E ficou legal esse nome, né? R.E.M. Aqui no Brasil a gente até costuma às vezes chamar RAM, né? Mas o nome, a pronúncia correta da banda é R.E.M. Então, galera, com o núcleo do R.E.M. fechado e a banda agora com nome, eles lançam um single que é uma das minhas músicas preferidas da banda, que é Radio Free Europe. Então, com o lançamento do single Radio Free Europe, a banda ela acaba fazendo um certo sucesso na cena alternativa, né? A gente tem que lembrar que a parada que eles tinham atingido era a parada underground, até porque nos Estados Unidos ainda não existia uma cena alternativa, né, para que eles fizessem parte daquela cena. Então, ali eles estavam fazendo mais sucesso entre a galera das universidades, né? E com isso, com o sucesso, com a prensagem de 1.000 cópias do primeiro single, né? Foi uma vendagem muito boa para uma banda que é iniciante e que já tem o seu primeiro single como um hit, um sucesso. A gravadora começa a crescer o olho em cima deles. E aí eles produzem um EP que é o Chronic Tal. Excelente esse EP, galera. Procura aí no YouTube que vocês vão achar. Só tem altas músicas, é excelente. E com isso tudo, a gravadora vê que a banda tem potencial, né? Pois, como já mencionado, a diferença do R.E.M. para outras bandas é que os caras eram originais, faziam um som próprio deles, né? Eles não copiavam outra banda e aquele negócio todo, não. Os caras eram autênticos no máximo. E assim, com tudo isso, eles entram para o estúdio e vão gravar o primeiro álbum, que é esse disco maravilhoso aqui que eu vou apresentar a vocês, o Murmur. Então, galera, com o lançamento desse disco, Murmur, o R.E.M. acaba projetando-se um certo sucesso naquela cena local, como já mencionado, né? Nas rádios universitárias, eles estavam em alta, sempre estavam tocando, e, querendo ou não, a gravadora viu potencial comercial nas rádios universitárias, que aquela banda estava fazendo sucesso ali com aquela galera universitária, então eles queriam se apropriar disso para poder elevar os ganhos deles, né, com a própria banda, o R.E.M. E aí, com tudo isso, os caras tocavam e já entravam no estúdio de novo para gravar. E nessa pegada, em 84, já saiu o segundo disco, o Reckoning. Reckoning, galera, é um disco muito bom também. Músicas excelentes. Recomendo demais vocês a dar uma procurada e curtir o som desse disco Reckoning, que é top também. E a banda segue carreira, né?
Um detalhe importante que eu esqueci de falar também é que no começo os caras penavam, viu, galera? Banda alternativa underground sofre. E com a R.E.M. não foi diferente. No começo, mesmo eles lançando EP, singles e tudo mais, para fazer show, eles tinham só uma van. Então eles tinham que ir naquela van que era do empresário e tinha uma cota de, alimentar bem reduzida. Então os caras tinham uma cota alimentar de US$ 2 por dia, o que é insignificante, é um valor muito baixo. Para uma banda que estava iniciando era bem difícil, mas que querendo ou não valeu a pena todo o esforço que eles fizeram. E no decorrer da década de 80, eles lançam mais 4 discos, né, que são muito bons, que recomendo demais a vocês, pessoal, procurar no YouTube. Se você colocar R.E.M. no YouTube, vai ter toda a discografia. A banda tem altos discos, altas músicas, e a gente vai chegar aos anos 90, quando eles lançam 2 discos que fogem um pouco daquele som que a gente conhece anteriormente deles, dos anos 80, né? Aquela pegada mais no rock, aquela pegada mais crua, né? Aquela pegada mais underground, meio punk. Eles, nos anos 90, na entrada de 90, eles dão uma mudada no som. Eles lançam primeiro esse disco aqui, o Out of Time, e depois o Atomic for the People. 2 discos maravilhosos, excelentes, tem músicas que fizeram muito sucesso, inclusive no Out of Time, Losing My Religion, que também para mim é uma das músicas preferidas que eu tenho dessa banda, eu amo demais essa música. E do Atomic for the People tem a maravilhosa canção Drive, que é excelente também. Quem curte R.E.M., quem conhece, sabe que é maravilhosa. Esses álbuns são maravilhosos, essas músicas também são excelentes. Beleza, galera? E é isso. O que eu ia falar do R.E.M. era basicamente isso, é como eles influenciaram o grunge nos anos 90, né? Como a cena do grunge surge através do som deles, porque as bandas que estavam ali em Seattle tinham uma dificuldade muito grande para receber shows de grandes bandas, e então eles dependiam meio que do som mesmo local, né? O que eles recebiam, chegava até eles lá, a dificuldade de acesso. E o R.E.M., querendo ou não, foi uma das bandas que se tornaram um desses expoentes que foram importantes e decisivos para que surgisse o grunge. E o grunge vai ser o assunto do nosso próximo vídeo nesse canal. Beleza, galera? Então, muito obrigado a vocês que nos acompanham até aqui, que assistiu esse vídeo. Se inscreve mais uma vez, como eu falei no começo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curta e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Fui!